Muito bom dia. Bem-vindos a mais um Café com Edu. Hoje é terça-feira, dia 7 de agosto de 2018 e eu tô aqui para mais um Café com Edu com você. Estamos ao som de Phil Collins. Adoro Phil Collins. E o tema da música é muito sugestivo. I cannot believe it's true. Se é a primeira vez que você está me assistindo, esse é o Café com Edu. Eu sou o Edu Zaidental, sou eu empreendedor e eu empreendo o meu propósito, assim como vários aqui que estão me assistindo, assim como você. E eu, toda terça-feira, faz 2 anos já, que compartilho religiosamente as minhas reflexões e meu processo e a minha caminhada. Porque de uma maneira Ubuntu, eu acredito verdadeiramente que se eu compartilhar, vocês compartilham e a gente vai se retroalimentando. E a gente vai espalhando esse conceito Ubuntu e empreendedorismo para o mundo. Então é um prazer enorme ter você aqui comigo. Se você curte muito isso daqui, meu pedido é para você marcar seus amigos, para você compartilhar aí na sua timeline, etc. E assim a gente vai espalhando esse processo para todo mundo, tá bom? Eu vou desligar a música aqui para a gente começar a falar. E o tema de hoje é direção para a espiritualidade. E é inspirado, na verdade, no encontro da semana passada, né? No Café com Edu da semana passada. Alguns de vocês acompanharam e para mim foi muito simbólico o que aconteceu semana passada. Então eu não podia deixar de falar sobre isso neste Café com Edu. Para quem não sabe, né, o Café com Edu da semana passada não aconteceu. Eu escrevi uma mensagem dizendo, galera, infelizmente hoje não vai acontecer. E eu queria contar um pouco o processo, né? Semana passada eu não estava em nenhuma condição de fazer o Café com Edu. Emocionalmente, estou ainda vivendo um período muito difícil e disparado, acho que é a semana mais difícil que eu já vivi em toda a minha vida. E aí eu sabia que não era pra fazer, né? Sabe? Tinha alguma coisa dentro de mim que dizia, não faz, né? Só que aí vem a mente, né? Vem os julgamentos, né? Vem a mente dizendo, pô, Edu, mas faz 2 anos que você faz religiosamente toda terça-feira o Café com o Edu. Como é que vai ficar isso, né? E as pessoas que te acompanham, como é que, né? Você não vai fazer o Café com o Edu? Pô, Edu, de alguma maneira você precisa continuar trabalhando, né? Você precisa fazer coisas e tal. Então o Café com o Edu é importante nesse sentido. De alguma maneira é uma divulgação do teu trabalho e tal. E então veio essas vozinhas e tal. E aí como veio aquele tal do comercial do Neymar, eu falei, quer saber? Eu vou falar sobre o Neymar, que é um assunto etéreo, né? Um assunto meio... Então eu vou falar sobre o Neymar. E aí eu entrei para fazer o Café com Edu e por ironias da vida, mas não tem nenhuma ironia no final das contas, né? Nada tecnologicamente funcionou, né? O microfone não estava funcionando do meu iPhone, o iPad estava com a imagem virada e não conseguia desvirar de jeito nenhum, eu resetei e tal, né? Isso quer dizer, fisicamente, tecnologicamente, nada estava funcionando, né? Na hora que começou a acontecer isso, né, e o Augusto até, né, falando, a imagem está virada, e a Márcia, né, escrevendo, olha, não estou ouvindo o áudio, a Lu também, né, que acompanha direto e tal. E aí eu falei, quer saber, cara, não é hoje para fazer mesmo, né? E aí eu simplesmente desliguei, escrevi aquela mensagem para vocês. E é isso, né? E aí eu queria trazer o insight dessa história, né? Para quem não acompanhou, é isso que aconteceu.
E semana passada eu fui numa terapeuta que eu tenho ido nesses últimos meses, maravilhosa, chama Elisandra Cordeiro. E ela me trouxe uma imagem muito legal de um momento que eu estou vivendo mesmo, né? E eu quero trazer essa imagem para vocês e a gente compartilhar isso, né? Eu não tenho, de alguma maneira, nenhuma comprovação teórica, e vocês vão entender por quê até. Mas me fez muito sentido esse conceito, tá? E o conceito de espiritualidade aqui, né? Então eu acredito em encarnação, por exemplo, né? Então quando a gente é encarnado, a gente vai se encarnar, processo de cima para baixo, né? Então tem o campo espiritual, né? Espiritual. Aí depois, e até orna isso com os nossos chakras, né? Se você for ver, né? Então campo espiritual, aí depois vem para o campo mental, aí depois vem para o campo emocional e depois para o campo físico, e aí a gente encarna efetivamente, né? Na matéria. Então esse é o processo da encarnação. Agora, o que é interessante é que quando a gente está encarnado, a gente está aqui nessa experiência divina, então, portanto, se você não acredita em encarnação, se você não acredita neste fluxo, está tudo certo. O que me importa mais é o fluxo contrário agora, que eu vou falar. Quando a gente está aqui, eu acredito, e eu peguei essa frase, inclusive, do Matias, um argentino, de Stefano, acho que é isso o nome dele, um argentino que fala sobre espiritualidade e tal, tem um trabalho lindo. Eu assisti uma palestra dele há uns 3, 4 anos aqui em São Paulo, e ele ficou 4 horas falando, né? E a primeira pergunta que ele tentou responder foi: por que estamos aqui, no final das contas, no sentido maior da palavra? E ele define o porquê que estamos aqui como uma experiência divina. No final das contas, nós viemos experimentar o divino. E eu achei lindo isso, e tenho usado, inclusive, essa definição. Acho que é isso mesmo, né? Essa jornada que a gente está aqui no planeta é, de alguma maneira, para experimentar esse divino, né? Luz e sombra, todas essas experiências, né? E então, portanto, lembra que eu falei, né? Então, o fluxo da encarnação é espiritual, mental, emocional, físico. Quando a gente está aqui na Terra, e a gente está nesse plano, a gente busca a conexão espiritual, né? Você percebe que muita gente está indo atrás disso, né? Da espiritualidade, né? Você vê muito, eu também estou. E aí o insight foi que o fluxo é contrário. Então o fluxo sai do campo físico, então você está no físico, no teu corpo físico, emocional, mental e espiritual. Então é esse fluxo, físico, emocional, mental e espiritual. E aí, portanto, o físico, teu corpo físico, a matéria, tua relação com o dinheiro, etc., de alguma maneira é primeiro, né, tem uma ascendência, aí tem emocional, tem o mental e tem o espiritual. Então, é muito interessante porque a minha experiência da semana passada, fisicamente eu tinha uma sensação que eu não podia fazer o café com o Edu. Emocionalmente eu não tinha condição nenhuma de fazer. Mentalmente, meus julgamentos dizendo: Edu, você precisa fazer o café com o Edu, você precisa fazer o café com o Edu, cuidado, presta atenção, o que vão pensar e tal. E é incrível como muitas vezes aqui no plano a gente põe como ascendência o que a gente pensa e não o que o nosso corpo e nossas emoções estão dizendo. E o insight é que justamente a jornada em busca da espiritualidade é o contrário, que é o quanto o nosso físico, as nossas sensações físicas, nossas emoções, de alguma maneira, ascendem sobre, inclusive, a mente. Mas como a gente foi educado pelo contrário, a gente foi educado para que é a mente que determina tudo, a gente entra nesse super conflito, né? E muitas vezes, inclusive, a gente está vivendo um mundo hoje onde a gente quer anestesiar tanto as emoções quanto o corpo físico, né? Então, muitos remédios sendo tomados para a gente anestesiar a dor física, as sensações físicas e também as emoções, né?
para estar controladinho, para que a mente continue funcionando. E aí a gente fica na busca pela espiritualidade, olha que louco. E o insight enorme, lindo que eu tive, junto com a Elisandra, e eu agradeço ela enormemente por esse insight, foi esse fluxo, né, em busca da espiritualidade, que tem a ver com físico, emocional, mental e espiritual. Eu estou num momento da minha vida que estou tomando certas decisões justamente pelo que meu físico e minhas emoções estão prevalecendo. E muitas vezes eu não consigo nem explicar racionalmente por que eu estou tomando essa decisão. Mas tem alguma coisa que me diz que é por lá. E é super difícil, né? Pelo menos para mim tem sido super difícil tomar estas decisões baseado nisso, porque eu sempre fui treinado e sempre fiz para ter uma explicação mental, racional, estruturada sobre uma decisão que eu estou tomando. E é muito difícil tomar uma decisão baseado nisso, né? Nessa conexão, né? Físico, emocional, aí mental e depois espiritual, né? Então é isso que eu queria deixar aqui com vocês, né? Esse fluxo, né? Da encarnação, do campo espiritual, depois mental, emocional, físico, mas depois, quando a gente está encarnado, o quanto o fluxo é o contrário, né? Sai do físico, portanto, nossa conexão com o corpo físico é fundamental, práticas que a gente faça e tal. O que teu corpo está te dizendo nesse momento? Aí, campo emocional, quando você está permitindo as emoções fluírem, sentir. Super exercício, estou sendo alfabetizado emocionalmente, como eu falei no ano passado, estou nessa busca. Aí a mente, né, a estruturação, a execução a partir disso, né, a partir deste movimento, e não o contrário. E aí sim a conexão com a espiritualidade, né? Então é isso que eu queria trazer para vocês, achei isso um insight fantástico. E acho que explica muito o conflito que eu vivi ontem, semana passada, no Café com o Edu. Que a mente, a vozinha falando umas coisas e meu corpo e minhas emoções falando outra. Como é que eu lidei com isso? E ficou expresso isso que eu queria compartilhar com vocês. Porque eu acho que não sou só eu que vivo isso. É verdade ou não é, galera? Acho que muita gente vive esse processo. E é isso, eu também estou na jornada, né? Como vocês. Então, gratidão enorme por me escutar e por estar aqui comigo nessa manhã. E é isso. O que é que você tem feito para escutar seu corpo, para escutar suas emoções, para depois a mente vir e ajudar a estruturar as decisões, as criações que foram feitas a partir de um plano físico, emocional, mais do que sair só direto da mente.